Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos ler para esta noite de quarta-feira Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Ontem nós lemos Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Eu disse para vocês que nesta semana nós iríamos falar um pouco sobre os conselhos relacionados à guerra, não é? Às lutas, às batalhas, as guerras lícitas, na verdade, como essa que nós estamos enfrentando nesse momento no mundo, contra o coronavírus, contra a pandemia e contra todas as suas consequências econômicas. Como, irmãos, nós devemos reagir diante disso? A Bíblia, ela coloca em pelo menos 3 provérbios que nós vamos meditar, né, a importância dos conselhos exatamente para nós enfrentarmos, para o enfrentamento da guerra, das guerras lícitas, e como nós devemos, então, enfrentar a atual circunstância, situações como a atual circunstância em que nós estamos vivendo. Ontem eu vi com vocês, então, o verso 14 do capítulo 11, que diz: Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Ou seja, se não existir ali sábios conselhos, haverá queda, haverá derrota, haverá tragédia, não é? Mas na multidão dos conselhos há salvação, há livramento. Então, daí a importância de nós termos muitos conselhos, bons conselhos, no caso as autoridades, e todos nós devemos então contribuir buscando bons conselhos para a nossa vida, para as nossas famílias, e também espalhando bons conselhos para que então nós possamos, irmãos, passar por essa situação e vencê-la, não é? Pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, passarmos por isso. A palavra de Deus diz aqui no versículo 22, quando há conselhos, os planos... Aliás, quando não há conselhos, esse é o provérbio que eu quero meditar hoje, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. A primeira afirmação, então, da palavra de Deus aqui é o seguinte: quando não há conselhos, os planos se dispersam. O sentido aqui é o seguinte: quando não há conferências, quando não há ponderações ali entre várias pessoas, quando não há deliberação, quando as pessoas não sentam, não conversam, não trocam opiniões, não buscam aprender umas com as outras, não buscam aconselhar-se, mas as coisas são feitas de qualquer maneira. Quando os planos eles são montados sem que haja realmente ali a multidão de conselhos, a reflexão de várias pessoas durante uma situação difícil, para enfrentar uma situação difícil, ou para exercer, montar realmente um plano útil, um plano que tenha sucesso, que tenha, de fato, meus irmãos, que produza realmente algo de bom. Quando não há isso, mas quando as coisas são feitas de qualquer maneira, quando, por exemplo, uma só pessoa vai decidindo de qualquer forma, sem pensar direito, ou não existe reflexão, não existe busca de sabedoria, mas se faz os planos de qualquer forma, irmãos, sem uma organização, sem uma reflexão, sem a observação realmente da realidade e sem a busca buscando isso, sem fazer-se ali conferências e ouvir várias pessoas. Quando isso não acontece, a palavra de Deus vai dizer aqui, e esse é o sentido aqui de conselhos, ou seja, quando não se reúne ali pessoas para discutir um assunto e para aconselhar-se mutuamente, quando isso não acontece, os planos se dispersam, isto é, se frustram, dão em nada, não tem firmeza, não tem estabilidade, mas acabam em nada. Em segundo lugar, irmãos, porém, a palavra de Deus diz aqui que, mais havendo muitos conselheiros, eles se firmam, ou seja, quando, ao contrário da primeira situação, existe ali, então, uma união de pessoas e elas vão sentar, e elas vão conversar, e elas vão aconselhar-se, e elas vão pensar juntas, e vai se juntar ali várias pessoas que tenham conhecimento, sabedoria. Quando isso acontece, então existe, meus irmãos, ali um plano firme
e esse plano, então, ele não como no primeiro caso, em que ele se frustra, não, ele vai ficar firme e ele não vai ser frustrado, mas realmente ele vai alcançar êxito, as pessoas terão êxito. Por quê, meus irmãos? Porque no primeiro caso, os planos se dispersam, os planos se frustram, porque quando não há aconselhamento, quando não há uma busca pela reflexão e não se buscam pessoas para se refletir, o que vai acontecer então é que aqueles planos não serão de acordo com a realidade, vai se decidir de qualquer maneira, vai se fazendo plano de qualquer maneira, e quando então chega a realidade, se choca então aquele pensamento, aquela ideia com a realidade e é frustrado, né? Além do que, meus irmãos, não se pode levar, principalmente numa situação de guerra, numa situação complexa, não se pode levar adiante, não se pode mover as pessoas para um determinado plano quando as coisas são feitas de qualquer forma, quando as coisas são feitas de qualquer maneira, quando não existe realmente um conhecimento da realidade. No segundo caso, meus irmãos, o que vai ocorrer é que, tendo se discutido, tendo se refletido junto, e é claro que aqui sempre, e eu volto a dizer o que falei ontem, está por trás da sabedoria de Deus, o temor do Senhor, é Deus que está ali operando através daqueles muitos conselheiros, dando-lhes entendimento, percepção da realidade, e às vezes o que um não vê, o outro vê, e várias pessoas ali vão conversando e vão aprendendo umas com as outras, e vai se montar um plano então que esteja de acordo com a realidade e que venha mobilizar realmente as pessoas, porque está exatamente de acordo com a realidade. Quando isso acontece, então há firmeza, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Provérbios fala, por exemplo, do homem tolo, do homem do simples, do inocente, daquele que acredita em qualquer coisa, que não está realmente vivendo de acordo com a realidade. Esse homem vai sofrer. Esse é o primeiro caso. Mas quando existe sabedoria, e a sabedoria vem exatamente dessa multidão de conselheiros, e como eu disse ontem, não é meramente uma multidão de conselheiros, mas uma multidão de bons conselheiros, de pessoas que realmente saibam, conheçam uma determinada área e tenham ali a sabedoria dada por Deus ali naquela circunstância, naquela situação. Quando isso, irmãos, realmente acontece, aí vai ocorrer essa firmeza dos planos, porque, irmãos, ali estará então de acordo com a realidade, não de acordo com um pensamento totalmente fora, né, da realidade, mas de acordo com a realidade, e as pessoas então poderão mobilizadas por esse plano que é realista e que está de acordo então com a verdade, elas poderão agir de maneira articulada, de maneira uma apoiando a outra, cada uma cumprindo o seu papel e fazendo a sua parte. E assim, então, haverá êxito. Numa situação, evidentemente, de enfrentamento, de uma situação de guerra, haverá então ali esse êxito êxito, melhor dizendo, e como diz aqui a palavra de Deus no versículo 14 do capítulo 11, que nós lemos ontem, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Exatamente quando não há isso, não há sabedoria, haverá derrota, mas na multidão dos conselhos, praticamente a mesma coisa que se diz aqui, quando há essa multidão de reflexões sábias, então haverá firmeza, como diz aqui a palavra de Deus, haverá segurança, haverá salvação, ou como diz o versículo 22 do capítulo 15, havendo muitos conselheiros, eles se firmam, os planos se firmam e haverá então salvação. A palavra de Deus então está colocando aqui, irmãos, o papel de bons conselhos e de reflexões ali entre muitas pessoas, o que eu já falei ontem, o que mostra humildade, para que se possa encarar a verdade, a realidade conforme ela é, conforme a verdade, não é? E possa então se montar planos e possa então empreender lutas, guerras lícitas como essa que nós temos que tomar contra esse vírus e contra toda essa circunstância, e possamos então, meus irmãos, aí ter êxito, não é? Ter vitória. Assim que as coisas têm que ser, e assim que a palavra de Deus então dá muito valor aos conselhos e a multidão de conselheiros, mas como eu tenho dito desde ontem, não meramente conselheiros, multidão de conselhos, simplesmente porque é multidão, porque são muitos, mas a multidão de conselhos sábios. Eu gostaria de deixar para os meus irmãos, para os nossos amigos, irmãos da congregação, os irmãos das outras igrejas e todos os nossos amigos que estão acompanhando esta nossa reflexão desta noite, alguns conselhos práticos então sobre como nós devemos agir em relação à situação atual, como cristãos,
e como contribuindo também para que as coisas no nosso país venham, irmãos, alcançar êxito, o povo venha passar por isso de maneira em que, irmãos, haja êxito, haja vitória, né? Pela graça, pela misericórdia do Senhor. O primeiro conselho que eu quero dar é o seguinte: evite a falta de reflexão. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, está apontando para nós, é que nós devemos evitar aquilo que Provérbio vai chamar de tolice, de falta de reflexão, de falta de ponderação. Evitemos, irmãos, seguir um curso na nossa vida. Nesse momento mesmo, cada um de nós aí está como que enfrentando esse problema, né? E juntamente também com a nossa família, com as nossas igrejas, com nossos amigos, evitemos a falta de reflexão, evitemos a tolice, evitemos aquilo que se pode também dizer de não ouvir bons conselhos, mas pensar que nós temos razão, porque nós, e seguindo simplesmente, meramente nossos pensamentos, sem assistência da palavra de Deus, das Escrituras, e de bons conselheiros, né, que estejam ali nos orientando conforme princípios da palavra de Deus, conforme a área de conhecimento que as pessoas têm, inclusive aquelas que têm conhecimento dado por Deus na ciência, na sua ali, área técnica e assim por diante. Nós precisamos, irmãos, ter cuidado com a tolice, porque quando não há muitos conselhos, ou quando não há, conforme diz aqui o 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, os planos se frustram. Cuidado para que você não seja frustrado para simplesmente seguir uma tolice, mas reflita bem conforme a palavra de Deus e ouça pessoas que possam contribuir na sua reflexão para enfrentar essa situação que nós estamos passando agora. O segundo conselho, meus irmãos, é deliberemos com a nossa família, com os nossos irmãos, né, com as nossas igrejas. Deliberemos, ou seja, vamos aprender uns com os outros. A palavra de Deus diz, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Quando eles se sentam, quando eles conversam, quando eles aprendem uns com os outros. Olha, nós estamos aprendendo uns com os outros, nós lemos as nossas palavras, a nossa Bíblia, a nossa Escritura, a palavra de Deus, orando, clamando, e aprendemos também com a igreja, aprendemos com os cristãos do passado, aprendemos com os nossos irmãos do presente. Então, devemos ouvir bons conselhos, devemos deliberar, julgando tudo, evidentemente, pela Escritura, mas devemos fazer isso para que exatamente não sigamos a tolice, aprendendo com as Escrituras, aprendendo com outros que conhecem as Escrituras mais que nós, refletindo junto com eles, refletindo também junto com aqueles que têm, como eu disse aos irmãos, conhecimento científico nas suas diversas áreas que Deus tem dado, ouvir bons conselhos, ouvir orientações para que nós possamos fazer planos e passar por essa guerra que todos nós estamos passando de maneira exitosa, de maneira vitoriosa. Como diz a palavra de Deus aqui no versículo 22, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Então devemos fazer isso e devemos então planejar, deliberando dessa maneira, conversando dessa maneira com bons conselheiros, refletindo junto com eles. Um terceiro conselho aqui que eu quero dar aos irmãos: espalhemos bons conselhos. É o momento, irmãos, que nós devemos meditar, refletir, e tudo aquilo que nós já temos meditado ao longo das nossas vidas, espalhar agora, ajudar as pessoas, ajudá-las nas reflexões, né? Sem discussões, sem brigas, sem debates desnecessários e coisas que venham só a trazer, irmãos, mais problemas ainda, irritação, não, mas refletindo com amor, com paciência, procurando aconselhar e mostrando, irmãos, um princípio bíblico, orientando as pessoas e assim por diante. E devemos, irmãos, então espalhar bons conselhos e observe bem também uma quarta aplicação aqui: ter muito cuidado com maus conselhos, né? Julgarmos tudo pela palavra de Deus, sermos muito prudentes, porque neste momento, meus irmãos, tanto nós devemos ter cuidado para não ouvir maus conselhos, coisas sem nenhum propósito, sem nenhum entendimento, totalmente fora da realidade, como também não espalharmos isso, mas espalharmos apenas bons conselhos da palavra de Deus. E finalmente, irmãos, em quarto lugar, oremos. Oremos uns pelos outros, pedindo que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos encha de conversas reflexivas, cheias de sabedoria, para que possamos aprender uns com os outros. Vamos usar a internet, se nós não pudermos ter contato agora pessoal, né? Físico, presencial, mas usar a internet, conversar, orar, e orar para que Deus ele venha
nos instruir, nos orientar uns aos outros nesses momentos difíceis, procurar refletir juntos. E, meus irmãos, oremos pelas nossas igrejas, orem pelos pastores, que eles estão aí sendo testados e eles precisam, meus irmãos, de muita graça de Deus e sabedoria para orientar o seu rebanho nas Escrituras, na Palavra de Deus. E ore também vamos orar também pelos nossos governantes, pelo governador do Estado, pelas secretarias, pelo Poder Executivo, Presidência da República, pelos poderes legislativo, judiciário. Vamos orar, irmãos, para que esses homens deliberem, para que esses homens conversem, para que esses homens deixem as suas guerras políticas, né? E realmente pensem em como enfrentar todas essas dificuldades. Vamos orar para que Deus dê sabedoria a eles e os oriente com bons conselhos. A palavra de Deus diz aqui no versículo 22, eu queria encerrar com isso: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Eu quero encerrar com essa palavra. Se firmam por quê? Da onde que vem muitos conselheiros, bons conselheiros, que dão firmeza a um plano e que conseguem então passar por uma situação difícil? Do Senhor, vem de Deus, vem do nosso Senhor. Ele nos dará vitória. Por isso, vamos orar a Ele, vamos entregar tudo a Ele e descansar nele, meus irmãos, as nossas lutas, as nossas ansiedades. Vamos pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos socorra, Senhor, nos ajude. E, meus irmãos, descansando nele, confiando nele, indo em frente em fé, em obediência, olhando para a cruz de Cristo, descansando na sua sabedoria, na sua graça, Ele há, meus irmãos, de nos fazer passar essa situação, operar em nós o bem, a sua glória, e os planos não hão de se dispersar se nós descansarmos nele, se nós esperarmos nele. E porque, meus irmãos, na verdade o seu decreto está se cumprindo. E se nós descansarmos nele, na sua sabedoria, sabemos, irmãos, se descansarmos nele, que ele estará então, irmãos, operando em nossa vida. Nós estaremos, irmãos, seguros, porque estamos firmados na rocha, na palavra, e podemos estar completamente em paz. E que façamos assim então, que descansemos no Senhor. Vamos orar e vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, abençoe os teus servos nesta noite, as tuas servas, dando-lhes sabedoria para buscarem, Senhor, bons conselhos, ouvir bons conselhos, fazerem bons planos e passar essa fase, meu Deus, das suas vidas com êxito, com confiança, com paz, para a glória do Senhor, para o bem deles, meu Deus, e nos guarde de maus conselhos. Abençoa o nosso país, abençoa nossos pastores, abençoa as igrejas. Tem misericórdia de nós nesses dias difíceis e nos concede a tua bênção, Senhor, pois a salvação vem do Senhor. E abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos meus irmãos hoje e sempre. Que Deus lhes dê a todos uma boa noite, um bom descanso. Até, irmãos.